Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que me assiste. Estamos no Bastidores da Arte com Osvaldo Facatinoa e num contexto em que o mundo volta aos conflitos internacionais, países que atacam outros países, num ambiente em que alguns analistas defendem que o direito internacional foi jogado ao lixo. Nós temos a honra de receber o Dr. Osvaldo Mboko, que para mim é a voz autorizada, a maior autoridade na análise dos fenômenos internacionais. O Dr. Osvaldo Mboko é professor de Relações Internacionais, é decano da Universidade de Letras, é autor de várias obras no âmbito do direito e das relações internacionais, e é com ele que nós vamos ter um diálogo, uma conversa um bocadinho sobre os novos fenômenos internacionais e a nova realidade internacional. Dr. Osvaldo Mboko, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço imenso pelo convite que me foi formulado e também aos internautas desta plataforma e encorajar que sigam em frente, porque nós temos vários podcasts em Angola, mas poucos deles tratam especificamente da promoção da leitura, do gosto pela leitura, e também recebem autores e escritores para falarem dos seus livros e da sua visão sobre o mundo de uma forma geral. Muito obrigado, doutor. É uma honra para nós. Doutor, o direito internacional foi jogado ao lixo. Como explicar esses novos fenômenos? Não, em função dos novos acontecimentos no sistema internacional, nomeadamente o sequestro do presidente Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos e também a recente intervenção militar dos Estados Unidos ao Irão, bem como conjugando também o elemento da Rússia ter invadido a Ucrânia, demonstra claramente uma grande violação do direito internacional, das instituições que corporizam o direito internacional. E a ordem mundial vigente atualmente é a ordem mundial saída depois da Segunda Guerra Mundial, onde grande parte desses países que fazem parte da pentarquia do Conselho de Segurança das Nações Unidas foram eles que construíram esta ordem mundial e até certo ponto influenciaram no surgimento, digamos, no surgimento desse sistema internacional, deste direito internacional, que hoje muito se fala e as pessoas volta e meia vão perguntando o que é isto. Se realmente há uma violação dos vários elementos em volta ao direito internacional, estamos aqui a dizer que o direito internacional não está a responder e não está, de facto, conseguir manter a ordem e a tranquilidade mundial. Daí é que narrativas como estas, que o direito internacional foi jogado por lixo, que rasgou-se o direito internacional, a Carta das Nações Unidas, que é o principal baluarte daquilo que é o próprio direito internacional, nos leva, de facto, nesta direção. Que hoje por hoje os Estados mais fortes da pentarquia, normalmente quando vejam os seus direitos ou então os seus interesses nacionais ameaçados, tendencialmente eles acabam violando esse direito internacional. Mas isso é assim desde que o mundo é mundo, e nós temos estado a assistir que os atores mais fortes impõem a sua vontade aos atores mais fracos. E daqui talvez chamar a perspectiva de Hobbes, também Hobbes, na sua obra Leviatã, de 1651, quando ele diz do hominis lupum hominis, que o homem é o lobo do próprio homem. E mostra a visão animalística das pessoas, que muitas vezes a sua sobrevivência depende essencialmente na aniquilação dos direitos fundamentais de outras pessoas. Doutora, corremos o risco de uma terceira guerra mundial se a guerra escalonar, tendo em conta os novos contextos que estamos? Olha, curiosamente estou a escrever um artigo para o Jornal de Angola, onde eu sou articulista. Muito bem. Nesta direção. E o título
do artigo é o mundo à beira de uma terceira guerra mundial operante de um conflito regionalizado. Né? E o que nós podemos depreender, uma terceira guerra mundial, ela pode ocorrer. Porque nós falamos, quando estamos a dizer da guerra mundial, estamos a falar que isso é a intervenção de vários atores, estados, de diferentes continentes no mesmo conflito. Exatamente. E se de facto olhamos para a configuração, os aliados do Irão, nomeadamente a China e a Rússia, saírem em apoio do Irão e formarem uma aliança, bem como os europeus, que alguns deles da NATO estão a ser arrastados para este conflito, aí sim, se tivermos esta configuração, teremos elementos suficientes para dizermos que a guerra mundial, ou a terceira guerra mundial, já não vai decorrer na Europa, porque se reparar as duas grandes guerras decorreram na Europa e vai agora decorrer no Médio Oriente. Mas também há alguns elementos que nos mostram que é pouco provável, porque hoje também a forma de fazer guerra no mundo, ela alterou-se. Hoje temos as guerras híbridas, temos a guerra tecnológica, e há um elemento central diferente das duas primeiras grandes guerras, se acontecer agora uma guerra, é o facto que em 1914 e 1939 esses atores não detinham a bomba nuclear. E a bomba nuclear significa, até certo ponto, a linha vermelha. É um poder de dissuasão, em que os atores sabem, e quando falo os atores estou aqui a me referir das grandes potências, nomeadamente os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Inglaterra e a França, sabem e reconhecem o poderio militar de cada um e sabem que um confronto direto entre os mesmos poderia significar danos incalculáveis do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico para o mundo. Então isto faz com que normalmente esses atores procuram outros estados para assim o fazer. É a famosa guerra de procuração. Agora, o que pode de facto acontecer é olharmos para esta tensão, este conflito no Médio Oriente e esses atores apoiarem os seus aliados. Podem apoiar do ponto de vista com material bélico, logística, inteligência para dizer onde está, onde não está, um determinado alvo, dirigente, etc. Isso também é um envolvimento na guerra. Mas essa configuração não nos dá espaço para dizer se é uma terceira guerra mundial que está aí a caminho. Mas tudo é possível em função do envolvimento dos aliados de cada parte. Há um ditado que diz que quando dois elefantes estão em briga, o capim é que sofre. A África, como está preparada para que essas potências estejam envolvidas em conflitos? Estamos preparados para lidar com esse contexto? Não, claramente que não estamos. Nós vamos ser atingidos pelos efeitos colaterais, porque nós estamos num sistema. Então, quando uma engrenagem do sistema falha, quer dizer que todo o sistema, via de regra, também colapsa, ou vai colapsar. E a África está nesse sistema e faz parte das diferentes engrenagens. Isso dito de outro modo, quando iniciou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a África viu-se abraço com os cereais. Viu-se abraço com os cereais. Paradoxalmente, doutor, quando nós temos as terras aráveis... Claramente que sim. E aqui demonstra também a nossa fragilidade e nos envergonha enquanto continente, enquanto os africanos. E mesmo com os primeiros ataques que decorreram agora no Médio Oriente, nós assistimos à subida do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Logo, isto tem sérias implicações para os países africanos, que são, grande parte deles, monoprodutor e monoexportador de uma commodity que é o petróleo. Mas depois há aqui uma visão que não, se o petróleo subir, os países africanos vão ter um encaixe financeiro maior. Até podem ter um encaixe financeiro maior, mas tem outras implicações. Repara que um país como o nosso, Angola,
que é um país importador de quase tudo, Exatamente. vai comprar os produtos oriundos do exterior mais caro. Mais caro, exatamente. Porque tem a ver o petróleo, depois o Brent, depois a sua transformação, ele pode dar o fluor, que Exatamente. é utilizado para as aeronaves, o fluor para os navios, o Jet 1 para as aeronaves, vai encarecer também o preço. Ou seja, a quantidade que está inteirada a mais é a quantidade que vai sair a mais. Nós importamos quase tudo. Exato. E isso tem implicações no preço, tem implicações numa série de questões. E partimos do pressuposto que muitas indústrias ainda funcionam com energia provenientes de petróleo, etc. Então nós temos aqui este dilema. E a África vai, sem sombra de dúvida, também ressentir este conflito. O conflito. O doutor escreveu sobre a política externa de Angola. Como é que está, no seu ponto de vista? E notamos uma mudança estratégica de aliado. Saímos da Rússia, aparentemente, e agora estamos com os Estados Unidos. Como é que o doutor lê essa nova estratégia angolana em relação à política externa? Bem, eu descrevi nesta obra que Angola ensaiou aquilo que eu entendo de diplomacia de jogo de cintura. O que é esta diplomacia de jogo de cintura? A diplomacia de jogo de cintura é um conceito que eu apresento para explicar o período e a forma como Angola procura articular com os seus parceiros internacionais, nomeadamente as três grandes potências, a China, os Estados Unidos e a Rússia, que são países que são antagônicos sobre determinadas matérias, quer o aspecto militar, o aspecto econômico e também a forma de conduzir as próprias ideologias. E Angola, enquanto um ator com uma certa expressão a nível do continente africano, adota uma diplomacia de jogo de cintura, ou seja, com o intuito de não criar irritantes políticos com os diferentes atores e poder retirar de lá vantagens que acha significativa, mas também não é tão literal da forma que eu aqui apresento, porque nós assistimos vários incidentes e várias visões. Por exemplo, ficamos quase um ano sem termos um embaixador chinês em Angola, por exemplo, em função da questão do corredor do Lubito. Tivemos vários pronunciamentos do próprio embaixador, na altura, o Vladimir Tararov, que esteve em Angola, a fazer pronunciamentos que mostravam que as nossas relações tinham abrandado. Mas também isto é normal, que Angola defina novos atores, que Angola defina nova perspectiva. Agora, é fundamental que Angola faça num ambiente que permite, até certo ponto, uma certa estabilidade, que não põe em causa os nossos interesses e que concorrem significativamente para dinamizar a perspectiva que nós temos de aumentar aquilo que são as nossas parcerias do ponto de vista de diversificação e entendemos aqui trazer uma outra abordagem que seja abrangente do ponto de vista da nossa própria ação. Então, é normal que nós nos direcionamos e fizemos algumas mudanças pontuais, mas também é importante aqui sublinhar que nós dificilmente vamos conseguir descontinuar a parceria militar que nós temos com a Rússia em menos de 5 ou 10 anos, por uma razão muito simples. Se reparar, grande parte do nosso material bélico que temos em Angola é proveniente do Pacto de Varsóvia, da Rússia. Não vamos encontrar em 5 generais, pelo menos 4 ou 1, que não têm a formação na Rússia. Então todos esses elementos nos fazem crer que não vamos conseguir descontinuar essa relação que é histórica e mais ainda, Angola não tem dinheiro neste momento para fazer uma mudança significativa daquilo que é o nosso material bélico que sustenta os 3 ramos das Forças Armadas angolanas. Doutor, a Angola há anos que solicita a alteração do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a África posiciona-se no sentido de ter um representante, um membro.
É possível isto ocorrer, tendo em conta, como bem disse no início, o novo equilíbrio é fruto dos vencedores da Segunda Guerra Mundial? Bem, normalmente essas grandes alterações elas podem ocorrer se a ordem mundial alterar. Isso é mais do que ponto certo. Via conflito? Será? Normalmente são Via esses conflito. elementos que fazem a alteração ou modificação da ordem mundial. E repara que mesmo os países da pentarquia, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França, não estão muito interessadas numa reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e principalmente do alargamento dos países com assento permanente com direito de veto. Exatamente. Porque o direito de veto dá, até certo ponto, uma posição de vantagem para os Estados que lá estão. Exatamente. Porque se olharmos o veto, é a capacidade, a faculdade que uma instituição ou uma pessoa tem de paralisar temporariamente ou permanentemente uma determinada deliberação. E quando isto acontece, o Estado usa para se defender de alguma questão. E a título de exemplo, podemos aqui citar a Rússia, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas tentou condenar os atos de agressões da Rússia contra a Ucrânia, a Rússia usou o seu direito de veto e inviabilizou aquela resolução. Isso para dizer o quê? Via de regra é muito mais nesta direção. Agora, a questão da reforma do Conselho de Segurança com o objetivo de abarcar novos estados, que é da América Latina, então dizia eu que os Estados não estão muito interessados no alargamento do Conselho de Segurança. E a entrada de novos membros do Conselho de Segurança trata-se de uma justiça mundial. Porque esse Conselho de Segurança foi desenhado em função dos vencedores da Segunda Guerra Mundial. E hoje a matriz de conflito do mundo, ela alterou-se. E se reparar, basicamente 60% a 70% dos assuntos que são discutidos no Conselho de Segurança são assuntos de países ou de regiões que não têm nenhum representante. E um deles é o continente africano. Então faz todo sentido esse alargamento, olhando para a África, para a Ásia e para a América também Latina, a questão de um representante ao nível do Conselho de Segurança destas regiões. Muito bem. O doutor também escreveu sobre eleições em Angola, de 2022 até os nossos dias. As nossas eleições em Angola têm contribuído para o aprofundamento da democracia e o fortalecimento nacional? Bem, nós temos que partir do pressuposto que o fortalecimento, a consolidação da democracia não é simplesmente as realizações de pleitos eleitorais. Exato. A democracia vai além disto, vai nos direitos e garantias de liberdade de muitas questões, por exemplo, direitos humanos, direito de liberdade de expressão, vai numa competição eleitoral onde vamos ter vários atores, respeito dos direitos fundamentais das pessoas. Então nós temos aqui uma série de variáveis, claro que as eleições também acabam sendo um elemento central. Mas olhando para a nossa democracia ela ainda é uma democracia jovem. A Angola experimentou a democracia com a abertura do famoso multilateralismo, multipartidarismo, desculpa. O multipartidarismo, as primeiras eleições de 92, depois tivemos um conflito, claro que eu entendo que determinadas matérias já deveríamos estar muito mais avançadas. Por exemplo, nas liberdades fundamentais ou nos direitos fundamentais das pessoas. E aqui trazer, por exemplo, a liberdade de expressão, que em alguns casos nós temos estado assistido que várias manifestações elas são ciclicamente reprimidas pelas autoridades, etc. E isto às vezes nos remete uma observação que nós estamos a regredir em determinados indicadores. Mas há um caminho que nós estamos a fazer nesta direção e é desejável que sempre que existirem manifestações, o próprio Estado consegue garantir
a integridade física, quer dos manifestantes, quer daqueles que não são manifestantes, e dos bens das pessoas que não estão na manifestação e muitas vezes acaba por serem destruídos. Se o doutor pudesse montar a estratégia da nossa política externa, o que mudaria? Bem, a política externa, muitas vezes, ela obedece, a construção obedece dois elementos centrais. O primeiro são os interesses nacionais permanentes, aqueles que não se alteram em função do contexto, por exemplo, a soberania do Estado, a integridade territorial, seja quem for o ator que lá chegar, não altera isso. E depois nós temos também os interesses nacionais circunstanciais. Normalmente, estes já alteram consoante quem está a dirigir, o contexto em si. E também a visão dos seus próprios estrategas. Bem, olhando para aquilo que eu identifico como fragilidade ou uma atuação até certo ponto com alguma dificuldade, eu poderia apresentar enquanto estratega ao chefe de Estado, porque o chefe de Estado é o principal articulador da política externa de Angola, com base nos poderes que lhe são conferidos pela Constituição da República, nomeadamente o artigo 121 da nossa própria Constituição, aquilo que podem ser as linhas estruturais para a nossa política externa. Ou seja, se partimos do pressuposto que faz-se política externa em função das necessidades internas, ou então pela continuidade da nossa política interna, olharia na dimensão cultural. Nós temos hoje em Angola uma diplomacia econômica, mas nós não temos uma diplomacia cultural bastante ativa. E esta diplomacia cultural, ela, para além de contribuir significativamente para a atração da indústria cultural, para a atração da indústria do turismo, ela também divulga o país no seu todo. Isto é um elemento central para muitos países a nível do mundo que hoje vivem daquilo que é o próprio turismo, as questões culturais, além de serem questões identitárias. E repara, teria uma relação muito forte com a diáspora, porque uma diáspora é um elemento central para levar valores e hábitos culturais e podem ser agentes culturais dentro daquela comunidade onde eles estão inseridos. Também é um elemento central. Um outro elemento olharia para a redefinição, a reconfiguração da nossa diplomacia econômica. A nossa diplomacia econômica, do ponto de vista de articulação e projeção, ela está bem, mas ela depois vai estrangular em função, ou esbarra-se em função de vários constrangimentos que nós temos. Um péssimo ambiente de negócio. Então, isso nos levaria a essencialmente olharmos para uma mudança da lógica do ambiente de negócio que não facilita a atração de investidores para o país. E aqui há outros elementos como uma diplomacia preventiva muito mais clara, mas a nossa diplomacia preventiva ou defesa não iria se basear essencialmente simplesmente na nossa participação em fóruns, não. Era crucial nós termos um centro de estudo de conflito, de guerra e paz em África, para estudar as dinâmicas dos conflitos africanos e também para apresentar soluções do ponto de vista doutrinal, porque a matriz de conflitualidade em África às vezes é diferente da matriz de conflitualidade que nós assistimos em outros países. E repara que também seria uma forma de influenciar a dinâmica dos acontecimentos africanos. Muito bem. Então são aqui alguns elementos que eu acho que podem contribuir para a política externa significativamente. E aqui o mundo hoje se debate com uma crise alimentar bastante acentuada. Angola está pelo menos entre os 20 países do mundo com terras mais aráveis. Seria uma política externa voltada para a atração de investidores para a agricultura. E tornamos Angola um dos maiores celeiros do mundo. Por exemplo. Isso nos daria uma posição de vantagem a nível mundial. Perfeito. Doutora, como jovem, que mensagem dar à juventude
numa altura em que é um debate, se estudar é importante, se calhar alguma falta de gosto pela leitura, que mensagem passar aos jovens em relação à leitura, o hábito de ler e de estudar? Bem, eu tenho dito o seguinte, o estudo é uma coisa muito séria. Certo. A literatura nos liberta. E essa libertação nos faz compreender melhor as diferentes dinâmicas. Quando se lê mais, se compreende melhor o mundo, se compreende melhor os acontecimentos que vão decorrendo. E as pessoas quando leem, e talvez trazer aqui Albert Einstein, quando entendeu que uma mente que se abre a um novo pensamento jamais voltará ao seu tamanho original. É demonstração clara, quanto mais lemos, mais conhecimento adquirimos e mais compreensão nós temos. E eu detesto, reprovo a narrativa que os estudos não são importantes, são extremamente importantes. Eles podem não garantirem um bom emprego no futuro, mas com certeza também vão garantir que tornes um homem mais culto, um homem polido para a sociedade e também um homem que se pretende ter enquanto ator central. Então é importante que a juventude e as crianças ganhem gosto pela leitura. Mas o gosto da leitura por parte das crianças, os pais, os encarregados de educação devem incentivar. Exatamente. Incentivar é comprarem livros. Exatamente. Para as crianças lerem, livros infantis, exatamente. E as crianças aprendem mais copiando do que lhe ser. Exatamente. Ou seja, os pais em casa têm que ser o exemplo. Claro, porque se o pai não lê em casa, não pode dizer à criança para ler. Exatamente. Doutor, vou dar-lhe um minuto para falar o que o doutor quiser. Esteja à vontade para os nossos telespectadores. Alguma mensagem, algum pensamento, esteja à vontade. Não, esse meu minuto vou aproveitar para tocar num assunto que eu sempre toco. É fundamental que quem nos governa perceba que quando se forma uma geração, a geração até questiona mais, exige mais, mas ao mesmo tempo compreende melhor as mudanças que são feitas e participam melhor. É fundamental que nós incentivamos o gosto pela leitura. É fundamental que os nossos dirigentes se conduzam num programa nacional de apoio à literatura angolana, onde se compra a obra dos próprios autores e escritores angolanos para o apetrechamento das bibliotecas comunitárias, das escolas. Seria uma forma de ajudar e incentivar a literatura. Nós poderíamos abrir aqui a era do nosso iluminismo angolano, por exemplo, no sentido do Estado patrocinar, financiar, subvencionar determinadas obras que são de interesse nacional. O conhecimento, apostar no conhecimento. Porque apostar no conhecimento não é simplesmente distribuir livros, etc. Mas significa também, ao mesmo tempo, a defesa intelectual de um povo. E a defesa intelectual de um povo passa quando os seus atores acabam escrevendo. Então, nós somos dessa opinião. Maior incentivo para a leitura. Produzir livros em Angola é bastante caro. E também, claro, maior apoio por parte do Estado angolano para os atores. Os livros ficam muito em Luanda. É verdade. Os livros não vão para o interior do país. Nós temos que desluandizar o país. Exatamente. Nós temos que fazer esse exercício. Sair de Luanda e para o interior. Claro, e isso também é muito em função daquilo que nós podemos fazer enquanto pessoas, enquanto atores, apoiar, por exemplo, podcast como o seu, muito obrigado, para que ganhem maior engajamento, visualizações, e que de facto vai incentivando com que jovens, adolescentes e crianças ganhem gosto pela literatura. Muito obrigado, doutor. Acabamos de falar com o doutor Oswaldo Mboco, uma das vozes mais autorizadas para falar de relações internacionais, do novo contexto internacional, dos conflitos latentes e alguns já
a decorrer, que estamos a ver ao longo do mundo. Foi uma honra muito grande tê-la aqui, doutor, e espero contar consigo em outras oportunidades. Bem, muito obrigado, doutor. Bem, a honra foi minha e muito obrigado pelo convite. Sempre que chamar, estou aqui para poder falarmos sobre este e outros assuntos que acharem interessante. Muito obrigado, doutor.